tarde a todos. Deus nos abençoe, nos sustente neste momento de estudo, de reflexão. Nós possamos aproveitar mais essa oportunidade. É sempre muito bom estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco, recebendo alívio, recebendo recursos necessários às nossas necessidades, às nossas dificuldades, às nossas dores. E possamos refletir por que a gente está aqui hoje, será, hein? Isso a gente também questionou na sexta-feira de manhã. Para a gente poder pensar o que a gente está fazendo aqui na casa. O que fez com que a gente saísse de casa? Hoje ainda está frio, né? Sexta-feira de manhã estava frio também, mas hoje está frio o dia todo. A gente poderia ficar em casa, lá no cobertor, vendo uma televisão, tomando um cafezinho, enfim. Mas o que fez com que eu viesse para cá? Eu estou aqui porque eu realmente quero, ou eu estou com interesse pessoal, ou porque eu quero agradar minha mãe está lá que falou para eu ir, eu estou indo, ou eu estou indo obrigado, enfim. A gente fazer essa reflexão, para a gente poder ver se a gente vai aproveitar de verdade. Porque se a gente não se envolver no ambiente, se a gente não procurar deixar nossas questões para lá, para fora, nossas dificuldades, a gente não consegue receber os recursos aqui ofertados pela espiritualidade amiga. Então, que a gente veja direitinho, que a gente possa aproveitar esse momento que a gente vai passar aqui, meu Deus. Ou seja, dificuldades aí que a gente vê que acontece, essas calamidades aí que acontecem na natureza, grandes acontecimentos, enchentes, tempestades, vulcão, essas coisas que acontecem, que matam um monte de gente, enfim, que às vezes a gente não consegue entender e às vezes a gente duvida da sabedoria de Deus e da bondade, porque, poxa, como é que Deus vai permitir que algo desse tipo aconteça? Deixando que morra um monte de gente, crianças, adultos, idosos, pessoas que nunca fizeram mal a ninguém, pessoas que não têm nada a ver com o que está acontecendo. Como é que Deus deixa e permite isso? Então é uma questão boa para a gente refletir e que às vezes é uma dúvida que nós temos, que a gente nunca parou para pensar. A gente vai direto no julgamento, não para refletir. Então a doutrina espírita convida a gente, antes da gente julgar algo, a gente deve refletir sobre isso que está acontecendo. Porque Deus é nosso Pai. Um pai não vai querer nada de ruim para o filho. Tudo que acontece na nossa vida é para o bem. Então o que a gente vai ver aqui é justamente isso. E ele pergunta na questão 737 o seguinte: com que objetivo Deus golpeia a humanidade através de flagelos destruidores? Qual o objetivo? Para que Deus faz isso? Tem que ter um fim útil. Porque se fosse algo que não tivesse utilidade, não teria lógica, e Deus já não seria Deus. Então ele questiona isso e os Espíritos respondem muito claramente para a gente. Para fazê-lo progredir mais rápido. Só a partir daí, a gente já consegue refletir sobre o que ele está falando. O objetivo é esse, fazer com que a gente avance mais rápido. Porque o objetivo nosso aqui na Terra, todo mundo é bem provável que já tem escutado isso, é progredir. A gente está aqui para crescer, para desenvolver o nosso lado espiritual. A gente não está aqui para ficar usufruindo dos bens materiais, para ficar brincando com a vida, ficar fazendo coisas que, enfim, sem sentido, usufruindo dos bens materiais, sem nenhuma finalidade. A nossa encarnação tem um fim útil, que é desenvolver o nosso lado intelectual e o nosso lado moral. Então ele coloca muito claro aqui que essas catástrofes que acontecem é para fazer a gente crescer mais rápido. É como se a gente não estivesse aproveitando a nossa encarnação, a gente estivesse adormecido, sem aproveitar muito bem, aí tem que ter uma coisa para chamar a nossa atenção. É aquela sacudida que a gente dá no amigo que está fazendo alguma coisa de errado, ou que ele não está prestando atenção no que está fazendo, e a gente está de fora e está observando, a gente chega e dá uma chacoalhada nele: ó, se liga que isso aí que você está fazendo está errado. Preste atenção para você conseguir identificar o que você está fazendo. Então é mais ou menos isso, falando assim, do grosso modo, para a gente poder entender. E ele continua na resposta falando: já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um novo degrau na escala do aperfeiçoamento? É preciso ver o objetivo para apreciarmos os resultados. Apenas do vosso ponto de vista pessoal é que vós os avaliais, e por causa disso, e por causa do prejuízo que vos causa, vós os chamais de flagelos. Mas essas perturbações são frequentemente necessárias
necessárias para que uma melhor ordem de coisas possa mais prontamente acontecer e em alguns anos realizar-se o que teria exigido muitos séculos. Então ele deixa muito claro para a gente, e a gente pode, sim, se a gente for parar para analisar, é isso mesmo que acontece, quando acontece uma dificuldade grande na nossa cidade, ou no estado, ou no país, ou em outro país, enfim. O que acontece de imediato? Hoje em dia, o que está acontecendo? As pessoas se unem mais. Eu posso citar um exemplo pessoal, que quando aconteceu uma enchente lá em Carlos Moreira, eu morava lá ainda, e a gente passou por esse processo. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi justamente essa união. Eu via pessoas que não se falavam, pessoas que às vezes a gente passa e conhece, mas nem se comunica, a gente conhece de vista, mas nem tem muito acesso. E a gente viu as pessoas se dando a mão, porque está todo mundo no mesmo barco. Não tem para onde correr, sem energia, sem alimento, sem água, material perdido na enchente. E aí a gente vê as pessoas fazendo esse trabalho. Então a gente vê que o objetivo também é no sentido de sensibilizar os nossos corações, porque a gente ainda é muito endurecido ainda. A gente prioriza muito a nossa vida, a gente prioriza a nossa família, as nossas coisas, esquece que existe uma pessoa do nosso lado que muitas vezes está com muito mais dificuldade, precisando da nossa ajuda. Então a gente fica preso nisso, aí acontece algo nesse sentido, que faz com que a gente enxergue o outro lado da moeda. Então eu pude observar isso na prática, e foi muito interessante, foi uma experiência muito boa, e um sentimento também de se sentir útil. Porque ao mesmo tempo que as pessoas já ajudavam a gente também ajudava as pessoas. Então, tinha até um vizinho lá na frente que a gente viu, teve um momento que a água estava subindo, e aí a gente viu ele meio assim agitado, aí eu cheguei lá, porque eu também sou meio então, assim, falei, o que está acontecendo? Cheguei lá, estava televisão, estava geladeira, estava tudo lá, falei, rapaz. Aí botou na cadeirinha baixinho, falei, você vai perder tudo aí, não adianta nada, a água está vindo com pressão mesmo, vai subir. Aí o que a gente conseguiu fazer? Pelo menos a gente salvou algumas coisinhas, porque lá em casa era mais alto, a gente tinha andaime, tinha essas coisas assim que a gente pôde levantar, então a gente conseguiu ajudar de alguma forma, televisão, algumas coisas assim. Isso fez com que eu sentisse útil. Então mostrou para mim como que é bom e como é legal a gente fazer essas coisas para as pessoas. E que a gente, no nosso dia a dia, trabalha, estuda, família, casa, sono, dorme, come, bebe, dorme, come, bebe. A gente não para para analisar essa situação e que constantemente está ocorrendo na nossa vida. Constantemente. Isso aqui a gente não precisa ir longe para a gente ver isso. A gente é só observar o nosso cotidiano. Qual é a minha vida? O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Eu olho para o lado e vou ver isso aqui. Não precisa acontecer grandes coisas, enchente, tempestade, enfim, nada disso, desmoronamento de terra, não precisa disso. Acontece constantemente. Então a gente tem que prestar atenção no que a vida está mostrando para a gente. Qual o sinal que a vida está dando para a gente poder enxergar isso? A gente vai conseguir, eu tenho certeza disso. E na 738 ele continua: Deus não poderia empregar para a melhoria da humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Porque, poxa vida, inteligente essa pergunta. Por que tem que ser assim? Não pode ter outra forma, não? Nada mais simples, mais fácil, que não sofra ninguém. Deus não poderia fazer, tem que castigar a gente, vou botar assim entre aspas, tem que ter essas coisas para chamar a nossa atenção. E ele pergunta, e os Espíritos respondem, sim, e ele os emprega todos os dias, já que deu a cada um os meios de progredir, através do conhecimento do bem e do mal. É o homem que deles não se aproveita. É preciso castigá-lo no seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então está claro também, é o que a gente estava conversando, a gente tem um meio de fazer coisas que vão auxiliar no nosso progresso. Esses extremos que a gente chama, né, essas coisas extremas que acontecem, desencarna um monte de gente junta, um monte de pessoas morrem ao mesmo tempo, é o extremo da situação, porque no dia a dia a gente está sendo convidado, gente, e a gente que já vem, que já estuda a doutrina espírita, a gente já vem aqui, assiste palestra, a gente participa de estudo, a gente está sempre refletindo. Os estudos aqui é totalmente voltado para incentivar a gente a quê? A fazer o bem, a ajudar as pessoas, a olhar para a gente, identificar os nossos defeitos, identificar os nossos vícios, para a gente poder se melhorar. A gente vir na casa espírita, a gente passar aqui no momento, tomar um passe, tomar uma água fluidificada, fazer uma palestra, aqui não é à toa isso. Isso tem que mexer de alguma forma na nossa vida. Se a gente não aproveitar esses encontros,
Mesma coisa se a gente for fazer uma faculdade, fazer um curso, fazer alguma coisa e não tirar proveito disso. Eu posso estudar, fazer 1000 faculdades, mas se eu não fizer um bom uso disso, não vai servir de nada. O quê? Apenas saber o que é para fazer? Não, tem que aplicar isso, tem que botar isso em prática. É um exercício constante, mas é difícil para a gente. É difícil por quê? Porque a gente não quer sair da zona de conforto nossa. A gente não quer sair desse orgulho. O orgulho que faz com que a gente pense que a gente é o melhor das pessoas do mundo. E que todo mundo tem que servir a gente, que a gente não tem que servir a ninguém. É essa a visão que a gente tem. Por isso que ele fala, aí Deus precisa castigar a gente para mexer no nosso orgulho e mostrar que a gente não é isso que a gente pensa. A gente não é essa pessoa que a gente acha que a gente é. Sim, nós somos espíritos, cada um com a sua individualidade, todos importantes, Deus ama nós todos, independente dos nossos erros, das nossas dificuldades, mas a gente tem que procurar movimentar essas informações que a gente recebe constantemente, e nós temos uma responsabilidade primeira e muito maior que todas as pessoas que hoje não estão aqui. Nós temos responsabilidade maior. Não é a gente chegar em casa, a gente querer julgar as pessoas porque as pessoas estão fazendo algo que eu já não faço mais, porque a gente tem essa ideia, a gente tem esse vício. Quando a gente começa a entender alguma coisa, quando a gente começa a parar de fazer coisas erradas, a gente começa a ver as pessoas fazendo que já sempre fizeram mesmo, só que como eu estou mudando, eu começo a identificar mais, eu começo a julgar as pessoas o que elas estão fazendo, e não compete a mim. Assim como eu fazia ontem, ela continua fazendo. Eu que não posso fazer mais, eu tenho que seguir adiante e dar o exemplo. Claro, surgiu uma oportunidade de falar, de aconselhar, de fazer alguma intervenção nesse sentido, eu vou fazer, mas com respeito, deixando a pessoa fazer o que ela quiser da vida dela, porque ela é livre. Não, mas é meu filho, é meu irmão, é meu primo. Tá, tudo bem, mas e aí? Você não tem o poder de mudar a vida de ninguém. Nós não temos, a não ser a nossa. A nossa nós temos. A gente pode, a partir de hoje, não. Eu faço isso, mas eu já não quero mais fazer isso. A partir de hoje eu me determino a não fazer mais. Eu tenho essa força, eu tenho esse poder. Os Espíritos falam para a gente que se a gente movimentar a vontade, a força de vontade, nós conseguimos. E a gente pode parar para analisar a nossa vida, os nossos interesses pessoais, a gente leva sempre para o campo material. Se a gente for lembrar de algum interesse, não, vamos botar aí um iPhone que todo mundo gosta, está na moda. Se eu quero comprar algum jeito, gente, eu divido em 30, 60, 1000 vezes, mas eu vou comprar o iPhone porque eu quero. E assim com tudo na minha vida. Um carro, uma roupa, não sei o quê. Por quê? É uma força que a gente ativa, a gente foca uma coisa e direciona essa força até conseguir. Só que a gente direciona e a gente foca o quê? Os prazeres materiais, coisas que são ilusórias, vai passar, vai virar pó, vai deixar de existir. Tudo que é matéria vai deixar de existir. Aí ele fala para a gente, os Espíritos, quando vocês direcionarem essa força para adiantar o seu lado moral, para você crescer enquanto espírito, vocês vão fazer coisas inacreditáveis. Coisas que vocês não conseguem imaginar que é possível ser feita. Eles afirmam isso para a gente. Por isso que eles incentivam constante, olha, preste atenção na sua encarnação, preste atenção no que você está fazendo, os seus valores, as suas intenções, o seu objetivo, o que você está fazendo na sua vida. E aí a gente vai conseguindo ajustar a nossa encarnação, fazendo a nossa prece, a nossa oração, se fortalecendo junto à espiritualidade. E diante dessas situações aí, que a gente vê esses flagelos, que do nosso ponto de vista material a gente considera, a gente vai ver que não é lá essas coisas, não é algo ruim, a gente vai ver como a gente pode ajudar. Ao invés de a gente, quando a gente olhar lá no jornal, que aconteceu alguma coisa, a gente fala, meu Deus, aquela coisa que espanta mesmo, né? Choca a gente, mas a gente já não vai ficar mais julgando, não, é por causa disso. Não, foi por causa disso. Não, Deus, cadê Deus, gente, nessa hora? Cadê os Espíritos? Cadê o doutor Eva? Cadê não sei o quê? A gente já sai disso. Esse lado negativo, a gente tem que sair fora dele. Porque a gente é muito fácil a gente entrar nesse turbilhão negativo, né? De duvidar das coisas, a gente julga as coisas, e aí a gente acha que o mundo está acabando, acha que as coisas estão indo tudo para o lado ruim, e não é verdade. Não é verdade. O mundo é um mundo show de bola, vamos botar assim. Depende do nosso olhar. Se a gente for olhar para o lado negativo, a gente vai ver coisas negativas. Mas se a
coisa boa, mesmo de coisas que a gente considera meio ruim, a gente vai tirar algo proveitoso daquilo. Então, algo que chegar na minha vida, que me prejudicar de alguma forma, eu vou tirar um proveito. E é a tal da dor, né, gente? Uma dificuldade. E a gente fala o quê? A doutrina espírita mostra o quê pra gente? Que toda dor é uma mensagenzinha de Deus pra gente, é um recado, é um alerta, é aquela campainha gritando, olha, preste atenção porque está acontecendo isso, e você tem que prestar atenção no que você está fazendo na sua vida. E aí a gente vai conseguir tirar coisas positivas para a gente poder continuar a nossa vida. Ao contrário, quando a gente fica preso naquela coisa negativa, de que tudo de ruim está acontecendo, aí realmente tudo de ruim vai ficar acontecendo. Né? E aí a gente fica sofrendo, fica passando por dificuldade. A gente cria dificuldades que não existem, coisas que nós mesmos desenvolvendo, que depende só de nós deixarmos de visualizar isso. E aí ele continua na 738a, e pergunta o seguinte: mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe tanto quanto o perverso. Isto é justo? Boa pergunta. Ué, a pessoa boa e a pessoa ruim também morre. Como é que pode Deus permitir que aquela pessoa digna, trabalhadora, nunca roubou, nunca fez mal a ninguém, estava lá, vamos supor lá em Buzo, não, lá naquela região lá, naquela pousada do carro lá, de coisa, Angra lá. Aí lá tinha gente, porque poderia ter pessoas com família, com filhos, e aquelas pessoas, vamos dizer assim, más, que trabalham aí, vamos botar aí, grosso modo, com entorpecentes, venda de drogas, ou roubo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas morreram os dois. Tanto aquele que tem uma família, que é digna, trabalha, sustenta os filhos, não faz nada de mal para ninguém, e aquele que faz sim, prejudica de alguma forma as pessoas. Morreram os dois. E aí, como é que Deus permite isso? É justo isso? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: Deus é justo. Nada que acontece na nossa vida é injustiça. Então, a partir daí, a gente já responde, mesmo sem saber explicar, mesmo se a gente não souber explicar o porquê, a gente fala, não sei explicar. Mas eu sei que se aconteceu desse jeito, se aconteceu isso, Deus é justo, nada ia acontecer à toa. Mas eu sei desenvolver um argumento para explicar a situação. Então a gente já responde que Deus não é justo e que aconteceu é justo. E ele responde: durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas depois da morte, pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo representa um relâmpago da eternidade. Portanto, os sofrimentos daquilo que chamais de alguns meses ou de alguns dias, nada significam. Constitui um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. Esses são os filhos de Deus e o objeto de toda sua solicitude. Uma coisa interessante que ele coloca para a gente: às vezes a gente olha para o corpo físico, né, gente? Corpo físico, e aí ele fala para a gente considerar sempre o espírito. A gente lembra lá do exemplo que eu falei: aquelas pessoas desencarnadas, elas são espíritos que já tiveram experiências e que têm aí os seus débitos e precisam de experiências. Se estavam lá naquele momento, de uma certa forma eles foram atraídos. Você vê aí quando acontece acidente, quando acontece alguma coisa, avião cai, alguma coisa nesse sentido, existem pessoas que iam embarcar naquele local, mas não embarcaram. Aqueles que não iam, mas conseguiram uma viagem de última hora e conseguiram ir. Então daí a gente vê que as pessoas que têm que passar por isso vão passar. Aquelas que não têm que passar, não vão passar. Se tiver lá no avião, não tiver que morrer, não vai morrer. Ela vai morrer lá 600 pessoas, ela vai sobreviver. Ou então vai morrer todo mundo, ou vai sobreviver todo mundo. Então, vai ser de acordo com a necessidade de cada um, o mérito de cada um. Chegou o momento, vai. Não chegou, não vai, não tem jeito. Então ele fala para a gente, não fique considerando o corpo físico. Considera sempre o espírito, porque o espírito tem a sua bagagem evolutiva e que é levado em consideração quando ocorrem essas situações na vida dele. Os corpos são apenas disfarces sobre os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como durante a guerra, um exército que vê seus uniformes gastos, rasgados ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados
do que com as suas fardas. Olha só que exemplo simples e que vai auxiliar a gente no entendimento. Imaginar um campo de batalha, um exército, guerra, enfim. O general não vai se preocupar com a roupa do soldado, se rasgou, se está sujo de sangue, se está com alguma dificuldade, não. Vamos lá, vamos lutar, e o importante é a gente sair vivo e voltar para casa. Esse é o importante. Então, se a gente considerar o nosso corpo físico como uma roupa, e Deus sendo o nosso general, o nosso comandante, a gente vai conseguir entender simplesmente isso. Os nossos corpos, as roupas rasgadas, velhas, a armadura, lembra lá da música, a armadura já não serve mais, foi para a terra, virou pó, e a pessoa voltou, o espírito voltou para a cidade natal. Porque a nossa cidade natal é lá, o plano espiritual. Não aqui. Aqui é apenas uma passagem, aqui é apenas um colégio, é apenas um hospital, uma sala de aula. Enfim, são várias necessidades e várias formas de educar a gente. Então, se a gente pegar isso aqui, a gente entende facilmente o que ele quer colocar para a gente. Né? E a gente vai conseguir entender ali, embora choque a gente. E a gente está refletindo sobre isso aqui, mas se a gente chega em casa agora e vê alguma coisa que aconteceu, a gente vai ficar meio mexido. Porque já é um vício nosso, um hábito que a gente criou, uma dificuldade que a gente tem de enxergar o que o Espiritismo mostra para a gente. Então, isso é um exercício. Tudo que a gente aprende aqui, tudo que a gente escuta, é para a gente levar ele para casa e exercitar na nossa mente. A gente está sempre lembrando, eu sou um espírito imortal, eu estou aqui passando por um momento, eu estou aqui em crescimento, tudo que acontece na minha vida é de alguma forma para me fazer crescer, para me exercitar no meu lado, minha paciência, minha resignação. A gente já sabe também que não adianta a gente passar por alguma dificuldade, por alguma aflição, reclamando, achando que a gente é um pobre coitado, achando que a gente não merecia isso. Não adianta. A gente tem que sim erguer a cabeça, fazer tudo que a gente faz na nossa vida, trabalhar e interagir com as pessoas, com a família, coração às vezes partido, mas a gente tem que seguir adiante, a gente tem que andar para frente. A gente não pode paralisar, ficar de braço cruzado, reclamando, chorar sim. É importante chorar, tem que jogar isso para fora. Essa carga, essa mágoa, essa tristeza, a gente tem que jogar isso para fora. E se a gente não joga para fora, vai repercutir no nosso corpo, a gente vai ficar doente. Essa energia tem que de alguma forma sair. Então, se eu não falo, se eu não choro, ou se eu não desenvolvo um trabalho bem, alguma atividade que vai fazer com que eu encaminhe essa vibração, ela vai repercutir no meu corpo, vai gerar dificuldades. Então, isso tudo auxiliando a gente a fazer a diferença na nossa vida. E na B, na 738B, ele pergunta: mas as vítimas desses flagelos não deixam de ser vítimas. Ele insiste, né? É porque a gente, ele está simulando a gente, não, porque a gente insiste, poxa, mas ele não deixa de ser vítima. Ou seja, eu não entendi ainda o que você está falando. Eu preciso repetir, eu estou perguntando e você me explica de uma forma diferente porque eu não compreendi. E por isso é importante a gente estar sempre estudando o livro dos Espíritos, porque a gente vai repetindo as lições. A gente acaba o livro dos Espíritos e retorna. Acabou o Evangelho, a gente retorna e vai estudando de novo. Por quê? A gente vai assimilando as mesmas informações. Tudo aquilo que a gente estudou, a gente vai captando, e coisas que a gente não viu, a gente não conseguiu compreender, a gente vai compreendendo. Então, quando ele faz essa pergunta de novo, ele está simulando a gente, as nossas dificuldades de compreender os ensinos de Jesus, os ensinos da espiritualidade. E aí ele responde: se considerasse a vida como ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância a ela se daria. Essas vítimas encontrarão, numa outra existência, uma ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem reclamar. Foi o que a gente falou. A diferença aqui é porque nesses flagelos, nesses acontecimentos grandes, morre um monte de gente junto. Mas na nossa vida, na nossa dor, nas nossas dificuldades pessoais, é a mesma coisa. Então, se a gente não souber passar pela situação que a gente está sendo convidado a passar, não vai adiantar muita coisa. E a gente vê isso direto. E tudo vai depender do nosso ponto de vista. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz para a gente essa questão do ponto de vista. Quanto mais a gente enxerga materialmente falando, mais dificuldades a gente enxerga. Mas quando a gente se coloca com a visão espiritual, enxergando as coisas como a doutrina espírita convida a gente a enxergar, a gente passa pelas situações, a gente passa pelas dificuldades
mais harmonizado, mais tranquilo, é mais suave. Não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldades. Ele não fala hora nenhuma isso para a gente. Em todo o Evangelho, em toda a doutrina espírita, ele não vai falar, não, meu filho, vai na casa espírita, faz uma prece, começa a seguir um caminho correto, de acordo com o que Jesus aconselhou a gente a viver, que aí seus problemas não vão mais existir. Você não vai mais sofrer. Ele não fala isso para a gente. Não vai acontecer. A gente tem que ter isso em mente. Mas o que ele fala para a gente, ele garante para a gente, é que o fardo vai ser mais leve, vai ser mais suave, vai ser mais tranquilo. E a gente vai evitar, gente, coisas, a gente vai evitar sofrimentos que nós mesmos criamos. Porque tem aquelas dificuldades que existem, e aqui ele também vai falar para a gente, desses flagelos, que ele fala para a gente também que esses acontecimentos auxiliam a gente a quê? A desenvolver a nossa inteligência, né? Porque se não tivesse doenças, se não tivesse esses problemas, a gente não ia ter como desenvolver inteligência. Então, quando acontece isso, como a gente tem a necessidade de se sentir bem, de se sentir feliz, do bem-estar, esses problemas, essas dificuldades estimulam a gente a criar alguma coisa para que melhore a nossa vida. O ar-condicionado não ia existir se não tivesse o calor aí. Mas graças a Deus existe, porque senão a gente ia estar aqui pingando suado. Ia passar por dificuldades. Então ele fala isso para a gente e que a gente tem que prestar atenção nisso. Que a gente vai conseguir entender. E aí Kardec comenta: quer a morte aconteça por meio de um flagelo, quer ela se dê por uma causa comum, ninguém escapa da morte quando a hora da partida soa. É o que a gente falou no início. Chegou a hora, não adianta. Não chegou a hora, você vai continuar vivo. Pode passar um caminhão sem você vai continuar. Ou então você vai passar por uma situação que de repente você fala, poxa, que velha, era hoje que eu ia, mas eu não fui. Uma situação que chama a nossa atenção. E que realmente não era para você ir, chegou no seu momento. Mas alguma coisa, algum fim útil teve aquele acontecimento, para te chamar a atenção. E que a gente tem que refletir para nisso. A única diferença é que naqueles casos, o maior número parte ao mesmo tempo. Está falando dos flagelos, desses acontecimentos grandes. A diferença é essa, que vai uma grande quantidade de pessoas juntas e que isso também não quer dizer nada, né, gente? Porque às vezes a gente tem esse, poxa, eu queria morrer junto com minha mãe, porque pelo menos nós vamos juntos, dando a mão, a gente tiver dificuldade, vai com medo, a gente vai junto. Eu consolo ela aqui, ela me consola ali, e a gente vai junto. Mas não é assim que funciona, gente. Sabe que é vibração, é sintonia. Cada um vai para o seu canto. Claro que não quer dizer que a gente não possa ir junto se a gente não estiver na mesma situação. Mas não quer dizer que morreu junto que vai para o mesmo lugar, vai passar pelas mesmas dificuldades ou pelas mesmas alegrias. Não tem isso. Ou a gente pode desencarnar todo mundo aqui, mas cada um vai para o canto. Por quê? Cada um está no grau evolutivo, cada um pensa de uma maneira, cada um sente de uma maneira. Então vai cada um para o canto, é uma atração, é automático. E aí ele continua: se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la completamente, esses flagelos tão terríveis nos pareceriam apenas tempestades passageiras no destino do mundo. É aquele tal do ponto de vista. Se a gente conseguir imaginar o que ele coloca para a gente e visualizar o nosso corpo como uma roupa, e nós, espíritos inteligentes, moralizados, no sentido que a gente já tem um lado moral desenvolvido, que a gente vai continuar vendo sempre, as coisas vão ser mais simples. A gente vai conseguir ter essa visão, claro, cada um de uma maneira. E na 739 ele pergunta: os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta frequentemente só as gerações futuras o sentem. Se a gente for parar para analisar, o nosso planeta passou pelo processo, durante toda a história do planeta, ele foi passando por processos aí, catástrofes que foram acontecendo, situações que foram acontecendo para que pudesse haver a vida na Terra. Então, esses acontecimentos também, de uma certa forma, para auxiliar a gente, para a gente poder trabalhar o nosso sentimento, a nossa fé, a nossa confiança em Deus,
nosso lado intelectual, nosso lado moral, mas também para dar uma mexida no nosso planeta, fisicamente falando. Assim como no início aconteceu lá, antigamente era quente para danar, não tinha vida, aí depois foram acontecendo outras coisas, outras mudanças, foi refrigerando, aí o ar foi mudando, aí foi surgindo seres, foi surgindo micro-organismos, que aí daqui a pouco veio de ter a possibilidade da gente estar aí hoje. Enfim, aconteceram muitas coisas. E tudo que acontece a partir de hoje também, de uma certa forma, vai mudar a história do nosso planeta fisicamente falando, e que no futuro a gente vai conseguir ver mais detalhadamente a utilidade dessas catástrofes, dessas situações. E aí, na 740 fala: os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o colocam diante das mais duras necessidades? Ele responde: os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o inclinam a manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado por tudo. Então, o que a gente falou, auxilia a gente a desenvolver a nossa inteligência, que diante das dificuldades que surgem no nosso mundo, no nosso dia a dia, a gente vai bolando meios, formas de resolver o problema. Então, nesse sentido, ele vai estar auxiliando a gente a desenvolver a nossa inteligência. E o nosso lado moral é no sentido de trabalhar a nossa paciência, a nossa resignação. O que é resignação? Aceitar o que está acontecendo na nossa vida. Quando a gente fala aceitar, não é cruzar os braços, ficar parado, está acontecendo isso, beleza, Deus quer assim, então vai ser assim. Não é isso que ele fala. Ele fala que resignação é sim aceitar, mas fazer de tudo para superar as dificuldades e tudo que está acontecendo na nossa vida. E se não, a gente não conseguir resolver, se a gente não conseguir sair daquela situação, que a gente entenda que não chegou o momento. Até porque eu fiz de tudo e não consegui. Então, poxa vida, eu ainda preciso continuar nessa situação. Isso sim é resignação. Isso é aceitar as dificuldades da vida. Agora, quando eu não, eu fico revoltado, fico bravo com a situação, cruzo os braços, me entrego, aí isso já não é. Eu não sou uma pessoa resignada. Então, isso ele traz para a gente e que a gente vai vendo que a vida, então, ela a todo instante, ela está convidando a gente a cumprir esse objetivo, que é o objetivo da encarnação, que é esse desenvolvimento intelectual e moral, e que a gente, depende de nós, prestarmos atenção no que está acontecendo na minha vida hoje, para que eu possa tirar o conteúdo necessário, e aí, a partir daí, eu aproveitar cada instante que eu estiver encarnado. Isso sim é aproveitar a vida. Aproveitar a vida não é o que o mundo coloca para a gente. Vamos curtir a vida, né? Como se fosse o último minuto, como se fosse o último dia de vida, vamos aproveitar. Aí a galera vai para festa, bebe, fica de madrugada, fuma um cigarro, usa uma droga, enfim, faz um monte de coisa. O quê? Curtir a vida, né? É isso que as pessoas falam, que é curtir a vida. E não é isso. Muito pelo contrário, estou destruindo a vida. E todo mundo sabe disso. Se você for perguntar para o cara que está fazendo uso dessas coisas, se prejudicando, ele sabe que faz mal, mas ele não quer sair dessa ainda. Ele não quer. Ele ainda quer ficar no prazer do corpo físico. Então, por isso que a gente fala, olha, não julgue e nem fique condenando as pessoas. Cada um vai chegar ao seu momento de fazer a sua escolha. É uma escolha que nós podemos fazer. Nós somos obrigados a escolher. Somos obrigados a escolher alguma coisa. Mas somos livres. Nós temos uma opção entre fazer isso e fazer aquilo. Como ele falou lá no início, Deus deu a possibilidade de todos nós conhecermos o bem e o mal, ou seja, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Todos nós sabemos disso. Nós temos a lei de Deus cravada na nossa consciência. Se a gente parar para analisar a situação, a gente vai conseguir identificar isso. Então, não tem essa conversa de que fulano falou, de que eu fiz por causa disso, porque eu estava sofrendo, porque eu estava carente, porque eu estava com dificuldade, porque eu não sei o quê, não existe isso. Existe sim. E naquele momento eu optei por aquilo, me identifiquei, caí, posso ter caído, mas eu já não quero mais fazer isso. Então eu levanto a cabeça e faço outra escolha. A escolha de não mais fazer aquilo, de fazer sim outras coisas. Então, a reflexão é essa. A gente pensou, analisou as questões dos flagelos, das dificuldades, e que
se a gente considerar sob o ponto de vista físico, a gente vai sim achar que é tudo ruim, que tudo não tem uma finalidade, mas se a gente começar a olhar com o lado do Espírito, com o lado que a doutrina espírita coloca para a gente vai conseguir enxergar as coisas diferentes. E a vida vai ter um colorido diferente, as coisas vão ser diferentes, tudo muda, gente. Quando a gente implantar esses ensinamentos da doutrina no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, as coisas mudam. A gente deixa de ver as coisas como a gente vê. As pessoas vão ter uma percepção diferente. A gente já não vai ver, olhou para aquela pessoa, tá de boné, tá de roupa tal, tá de chinelo de dedo, tá de uma coisa, a gente já julga e fala que é uma pessoa ruim. Ou então está bem vestido, blusinho de botão, não, é uma pessoa boa. A gente vai sair desse julgamento físico, porque a gente vai estar olhando o Espírito, a gente vai ter uma percepção maior e diferente das situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, que a gente possa ter de verdade esse olhar diferenciado, a gente prestar atenção no que a doutrina espírita mostra para a gente sair desse automatismo da nossa vida, todo dia a mesma coisa, faço isso, domingo eu vou lá no centro espírita, tomo um passe. Não, vamos sair disso, vamos sim, no centro espírita, vamos então em outra religião que eu goste, vamos lá ouvir, vamos estudar em casa, vamos participar de um grupo de estudo, mas vamos ter a certeza e a consciência de que a gente precisa mudar a nossa vida, a gente precisa mudar os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas intenções. Se a gente não fizer isso, a gente não vai estar aproveitando a encarnação, a gente não vai estar aproveitando a nossa vida. Mas se a gente começar a se esforçar a fazer isso, aí sim eu estou aproveitando. Lembrando que não há santidade, não existe santo na doutrina espírita, não existe santo nos trabalhadores aqui da casa, e ninguém que está aqui nesse momento. Não existe isso. Existem sim pessoas dispostas a mudar, pessoas dispostas a desenvolver um trabalho bem, dispostas a identificar os seus defeitos, identificar os seus vícios e se esforçar para melhorar as suas dificuldades. Aí sim existem essas pessoas aqui na casa de Doutor Elo. Agora, santo não existe. Então, não é santidade que eles pedem para a gente, os espíritos, porque eles sabem que a gente ainda tem muitas dificuldades e que a gente tem que trabalhar muito ainda para a gente deixar esses hábitos ainda inferiores que a gente tem. Mas o esforço sincero eles estão identificando. E eles sabem quando a gente está na proposta sincera. Então, que a gente possa se propor a isso, se propor a mudar. E caiu, errou, cometeu alguma dificuldade, beleza. Reflete, pensa, raciocina sobre o que aconteceu e tenta não fazer mais. E vamos embora. E se você cair de novo, faz de novo, levanta a cabeça e faz de novo. Aí caiu de novo, repete o processo, até você não errar mais. Mas aí você melhora aqui e identifica outro erro aqui. Poxa, que difícil, hein? Melhora aqui e acha outro. É assim mesmo. Existem muitas coisas que a gente ainda não percebe, que a gente não pode ainda, que a gente não tem força ainda para dar conta. Então, os espíritos seguram para a gente, deixam lá na gaveta, guardado, para quando a gente tiver condição, e aí eles libertam. Agora vai lá, Pedrão, bora, agora continua caminhando, bora. E aí eles estimulam a gente, porque eles identificaram que a gente pode. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma ótima noite, uma ótima semana de trabalho, de estudo, de reflexão, que a gente está junto aí e que a gente possa ter sempre a certeza do amparo da espiritualidade, de Jesus.